Evangelho de João, capítulo de número 4. Estou muito feliz por poder estar aqui nessa noite. Muito feliz mesmo, porque quando eu estou aqui, eu estou na minha casa. Estou bem, me sinto em casa. E só de estar aqui revendo amigos é importante para mim. Só de estar aqui revendo amigos é muito importante para mim. Essa noite, para a minha vida, quase que não acontece. Não era meus planos estar aqui, mas eram os planos de Deus. Eu ia vir para a Masterclass de pastores ali em São Paulo. E nisso que eu ia vir para a Masterclass, o pastor Ouve me mandou uma mensagem assim do nada. Nem sabia que eu ia estar em São Paulo. Mandou um vídeo meu pregando para mim e falou assim: tô com saudade. Aí eu falei assim: pastor, eu vou estar por aí na quinta-feira. Na sexta-feira dá para me dar um pulo aí para ver vocês. Aí ele mandou mensagem para a Michele. Já fizeram todo esse esquema para poder estar aqui hoje à noite. E para mim é muito bom poder estar nessa casa, que é a minha casa. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Está revendo bastante amigos. Deus seja louvado por isso. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tinha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado por esta pré-conferência da Gol que estava no coração do Senhor. Que o Senhor venha preparar os nossos corações como terra fértil para aquilo que o Senhor tem para fazer, como terra fértil para aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Que os céus que já estão abertos, Senhor Deus, venha trazer uma chuva temporânea e uma chuva seródia, Senhor, fazendo com que toda semente venha germinar, venha brotar, que venha ter um crescimento, Senhor Deus, poderoso, que venha ser um tempo de expansão sobrenatural, que vidas saiam daqui transbordando, impactadas, sacudidas, despertada, avivada, renovada, para viver, Senhor, aquilo que tem para viver ainda nesse ano de 2023, que ainda não acabou. Estamos na metade do ano, do mês de outubro, Senhor, faltando ainda 2 meses e meio, e eu sei que o Senhor ainda tem muitos frutos para gerar nesses 2 meses. Na verdade, o Senhor é o Deus, Senhor, do de repente. O Senhor é o Deus do haja. O Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. E a tua palavra diz que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Senhor, direis a esta montanha: passa daqui para colar. A fé, Senhor Deus, como a palavra liberada move montanhas. A fé, Senhor Deus, ela muda montanhas de lugares. Eu acredito piamente, Senhor, que talvez o que não aconteceu em 9 meses pode acontecer em 3 meses. Eu acredito talvez que aquilo que não aconteceu nesse ano todo, o Senhor pode fazer acontecer em novembro, em outubro e em dezembro. Que o Senhor venha realizar sobre nós infinitamente mais do aquilo que pensamos, imaginamos ou esperamos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado, me ajuda a pregar e falar para ele: é hoje, irmão. Fala com a voz de profeta: é hoje. Talvez o hoje na vida de alguém é um renovo, talvez é uma cura, talvez é uma confirmação ministerial, uma palavra do céu. Não sei qual hoje de Deus na tua vida é hoje, mas eu já profetizo que é hoje para a tua vida, é hoje para a tua casa, é hoje para a tua família, é hoje para o teu ministério.
Queridos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, exatamente no Evangelho de João, no seu capítulo de número 4, nós encontramos uma palavra poderosa. E quem já leu o Evangelho de João, no seu capítulo de número 4, vai perceber que aqui é a introdução da ida de Jesus para Samaria. Aqui é a introdução da entrada de Jesus em um dos momentos que ele vai marcar a história de uma mulher que precisa ter um encontro com ele. Mas logo no começo, aonde nós acabamos de ler, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jesus Cristo soube que os fariseus sabiam que ele batizava mais discípulos do que João, a Bíblia Sagrada vai dizer que então ele decidiu sair da Judéia e ele decidiu ir para a Galileia. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer, ela vai abrir um parênteses e dizer, se bem que não era Jesus que batizava, mas eram os seus discípulos que estavam batizando. Aí a Bíblia vai dizer, e era-lhe necessário passar por Samaria. E aqui dentro desse texto, a gente vai encontrar algumas chaves e algumas coisas importantes. Porque se você for olhar, o texto vai dizer que Jesus sabia, que os fariseus sabiam que ele estava batizando mais do que João. E quando você analisa a história, você vai ver que João, ou Batista, e Batista não é sobrenome, Batista é o ministério dele, um homem que batizou tantas pessoas. Batista é o que ele efetuava, o encargo que Deus colocou sobre ele. Lembra que ele era a voz que clamava no deserto, e mesmo clamando no deserto, ele vai atrair tantas pessoas até ele, que a Bíblia Sagrada diz que vai ter uma multidão. E essa multidão que está lá para ouvir aquilo que ele tem para pregar e para ser batizado por ele. E é ele que diz: vende, arrependei-vos, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir pois frutos dignos de arrependimento. É João que batiza no deserto da Judéia, onde tem um Jordão, e vem uma geração, vem uma multidão para ouvir João. João não está na cidade, João não está nos holofotes, João está no deserto, mas existe uma multidão que está indo no deserto para poder ouvir o que ele tem para falar. A unção que João carrega é uma unção tão grande, a unção que João carrega é uma unção tão poderosa, que ele não precisa estar no centro da cidade para poder as pessoas irem até ele, ele não precisa estar em um lugar de destaque para as pessoas irem até ele, ele não precisa estar no holofote para as pessoas irem até ele. Pelo contrário, ele está no deserto, no lugar menos propício para poder uma congregação se encher, para poder um lugar dar certo, mas ele está debaixo de uma palavra, e quem está debaixo de uma palavra já não é sobre o lugar que ele está, mas é sobre o centro da vontade de Deus. O lugar pode ser desproporcional, mas ele tem uma palavra. As circunstâncias podem ser adversas, mas ele tem uma palavra, porque não é sobre o ambiente que ele está, mas é sobre a palavra que está sobre a vida dele. A Bíblia Sagrada vai dizer a mesma coisa do povo no Egito, e vai dizer que eles estavam no Egito, escravizados, colocaram jugo sobre eles e colocaram perseguição sobre eles. A Bíblia diz que quanto mais os oprimiam, quanto mais os perseguiam, mais eles cresciam. Alguém não está entendendo que a perseguição é para fazer eles parar de crescer. Alguém não está entendendo que o jugo é para fazer eles parar de crescer. Por que é que eles estão crescendo? Eles entendem que eles crescem diante de benevolência, eles entendem que eles crescem enquanto José está vivo, eles entendem que ele cresce quando tudo está bem. Agora, crescer quando tudo está dando errado, crescer quando o jugo está sobre eles, crescer quando as circunstâncias são adversas. Só que eles não entendiam que o crescimento não tinha a ver com a terra, o crescimento não tinha a ver com a condição, nem com a circunstância, nem com o momento dele. Quem é circunstancial sou eu e é você. Se estiver chovendo, o avião sai; se não tiver, o avião não sai. Se o clima estiver ruim, dá para ir na praia; se o clima estiver ruim, não dá para ir na praia; se estiver bom, eu vou na praia. A gente é circunstancial. Deus é atemporal, ele não depende de circunstância, ele não depende do seu momento. Com porta fechada ou aberta, ele faz a hora que ele quer. Com a situação econômica boa ou ruim, ele faz. Eu já quero profetizar para alguém que entrou aqui: o teu momento não é problema para Deus, é para você. Para Deus não é. Por quê? Porque Deus não depende do lugar onde você está, nem do momento que você está vivendo. Sabe o que você depende? De uma palavra liberada do céu. E se você tem uma palavra liberada do céu, já não é se porta está aberta ou não, se vento é favorável ou não, se tem costa quente ou não. É sobre se você tem uma palavra de Deus. E quem tem uma palavra, joga a mão para cima e dá glória, porque sobre a palavra vai acontecer. E quem não tem uma palavra,
Quem não tem uma palavra não tem nada. Quem não tem uma palavra, até em lugares favoráveis dá errado. Quem não tem uma palavra, até em ambientes favoráveis não flui. Lembra de Pedro? Pedro jogou a rede na hora certa, no tempo certo, e jogou várias vezes e não deu certo. De manhã cedinho, Jesus pede o barco dele emprestado. Depois que usa o barco, ele diz: agora volta ao vasto mar. Parece que eu vejo Pedro coçando a cabeça e dizendo: mas Senhor, eu pesquei à noite, e à noite é o horário que dá peixe aqui na Galileia. Durante o dia não dá, o sol é quente demais, eles se escondem. Eu pesquei no melhor horário que eu poderia pescar, da melhor forma que eu poderia pescar. Eu sou pescador e entendo. Só que, beleza, o Senhor está me mandando ir de dia, num horário que não é o horário frequente, e eu fiz na hora certa, no momento certo, no lugar certo, e não deu certo. Mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Sabe o que ele está dizendo? O ambiente é errado, a hora é errada, tudo é errado, mas eu não vou por causa do ambiente, eu vou por causa da palavra. Eu não vou por causa das circunstâncias, eu vou por causa da palavra. Eu quero liberar sobre alguém. Se você tem uma palavra, não me importa se deu errado ontem, se deu errado semana passada, se deu errado mês passado. Se você tem uma palavra, dessa vez vai dar certo. E no mesmo lugar que deu errado, vai ter uma pesca maravilhosa. E no mesmo lugar que deu errado, vai subir tanto peixe que o barco vai quase afundar. Eu profetizo sobre a tua vida, lugares de frustração irão florescer. Eu profetizo sobre a tua vida, lugares de decepção irão florescer. Eu profetizo sobre a tua vida, lugares de derrota haverá vitória, porque tem uma palavra de Deus liberada nessa noite. Tem uma palavra de Deus liberada sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. E o que você precisa? De uma palavra, de uma palavra. Pega na mão de alguém que está do seu lado. Se tiver alguém, dá uma chacoalhada nele e diga: é sobre a palavra, é sobre a palavra, é sobre a palavra. Aí já não depende do meu talento, aí já não depende da minha capacidade, aí já não depende mais dos meus gabaritos e nem dos meus canudos. Depende da palavra dele. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu vou segundo a tua palavra. Já não é mais sobre mim, agora é sobre o Senhor. Ei, é sobre ti. Eu estou falando sobre um João que deu certo num lugar que não dava para dar certo. E ó, ele incomodou muita gente, porque ele batizava demais. Agora vem a Bíblia me dizer que Jesus estava batizando mais do que João. Que loucura! O homem é uma lenda. O homem marcou uma geração. E Jesus vem e está batizando mais do que João. Aí a gente para analisar, se bem que é Jesus, né? Jesus. O próprio João diz: importa que ele cresça, que ele apareça, eu diminua. Mas tirando a ideia de que é Jesus, e só pelo simples fato de ser Jesus ele batizaria mais do que João, nós entendemos uma chave, e nós entendemos algo que vira a nossa mente. Porque a Bíblia vai dizer: ele está batizando. Mas por que é que ele está batizando mais do que os outros? A Bíblia vai dizer: se bem que não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos que estavam batizando. Não é os apóstolos que estão batizando apenas. Se fossem os apóstolos, seriam 12. Mas aqui está falando que os discípulos estão batizando. É uma equipe, é um time que está junto com Jesus. Jesus não vai batizar. Se ele for batizar, ele iria: eu batizo no meu nome. Mas quem está batizando são os discípulos de Jesus. E qual o segredo do sucesso de Jesus e muito além do sucesso de João? É que enquanto João, você vai ler toda a escritura, ele até tinha discípulo, mas você não vai ver os discípulos de João batizando. Ele até tinha pessoas que seguiam ele, mas você não vai ver essas pessoas batizando. João era uma voz que clamava no deserto, estava sozinha, e ele batizava, e sozinho dava para batizar bastante gente. Sozinho ele até conseguia ir longe, sozinho ele até conseguia uma relevância. Mas um homem que não trabalha sozinho, mas trabalha com uma equipe, com um time, um homem que trabalha com mais pessoas, ele infinitamente vai ter resultados maiores do que pode imaginar. Sabe qual é o
sucesso de Jesus nesse texto é que ele entendeu: eu preciso de levantar um time, eu preciso de estar conectado com pessoas. Para quê? Para que eu consiga alcançar uma obra maior. Esse é o segredo, porque João representa ainda a velha lei. João ainda é um profeta que está carregando ainda o final do Velho Testamento. Se você for olhar os profetas andavam sozinhos no Velho Testamento. Os profetas eram como uma águia voando sozinho, como um leão andando sozinho. Você não via profeta andando em bando, você via eles muito andando sozinhos, isolados, fazendo uma escola de profeta, dando aula, mas ele sempre estava isolado. E João, ele tem ainda esse espírito, mas Jesus chega trazendo uma graça. Jesus chega trazendo um novo tempo. E qual é esse novo tempo? Um tempo onde os crentes, os discípulos, eles não vão andar isolados. Um tempo onde os crentes, os discípulos, eles não vão andar cada um por si. O meu ministério, a minha chamada, a minha vocação não é sobre mim mais, não é só sobre você, é sobre o reino de Deus e sobre a obra de Cristo. É por isso que João e Pedro, quando vai levantar um coxo, um paralítico na Porta Formosa, ele não diz olha para mim, ele diz olha para nós, porque não é mais sobre Pedro, não é sobre João, é sobre nós. A igreja não é no singular, ela é no plural, porque é sobre nós. Você nunca vai ver falando igreja no singular, sempre você vai ver no plural, porque igreja somos nós. Você quer saber o segredo do sucesso? É aprender a andar em time e em equipe, é aprender a andar com outros companheiros. Pega na mão de alguém que está do seu lado, dá uma sacudida nele e diga: sozinho você pode até ir longe, mas junto a gente cumpre propósito. Você não foi chamado para apenas ir longe, você foi chamado para cumprir missão, para executar propósito na terra dos viventes. Eu não quero apenas ir longe, eu quero cumprir aquilo que Deus me deu para poder ser cumprido. Eu quero viver aquilo que Deus me chamou para viver. Beleza, é muito bom orar sozinho, é muito bom subir um monte sozinho, buscar sozinho, porém a oração mais forte é de concordância. O que dois ligar na terra será ligado no céu. Aonde tiver dois ou três reunidos no meu nome, o que? Ali eu me faço presente. Oh glória! É tão forte que quando nós estamos aqui, a gente para entender que o segredo do sucesso do reino, do evangelho de Jesus Cristo, é que ele não chamou um, ele não quis fazer nada sozinho, ele compartilhou com nós, ele compartilhou com a sua igreja a obra dele. Aí você pega a Bíblia Sagrada, e você vai ver que no Salmo 133 vai dizer o seguinte: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo que vai descendo sobre a cabeça, sobre a barba, e vai descendo sobre as vestes de Arão. Aí você vai ver a Bíblia Sagrada dizendo que é como o orvalho que desce do Monte Hermão e rega a terra. Aí a Bíblia vai dizer: dali o Senhor ordena a bênção. Pega na mão do Senhor, pega na mão de alguém que está do seu lado e fala: dali o Senhor ordena a bênção. Não, profeticamente fala: tem ordem de bênção nessa noite. Não fala com ele, tem ordem de bênção nessa noite. Sabe, Deus ama tanta união, que aonde tem união tem ordem de bênção. Aonde tem união tem ordem de vitória. Aonde tem união tem ordem para agir coisas sobrenaturais. A união faz parte da igreja de Cristo. Sabe por que tem muita gente que se isola e vive a vida travada, amarrada, presa? Porque ele não entende que Deus trabalha no meio do seu povo. Oh glória! Ele não entende que Deus trabalha no meio dos seus. E quando a gente está unido com o irmão da esquerda e da direita, Deus fala: vou ordenar a bênção sobre aquele lugar, vou ordenar a bênção sobre aquela casa, vou ordenar a bênção. Eu quero profetizar sobre quem chegou nessa casa e está unido com esse altar, está unido com os obreiros, está unido com essa igreja. Se prepara que tem ordem de vitória sobre a tua casa. Se prepara que tem ordem de vitória sobre a tua vida. Se prepara que tem ordem de vitória para a tua... A melhor coisa é quando você tem um pastor, quando você tem uma igreja, quando você tem líderes para orar pela tua vida, pelo teu casamento, pelos teus filhos, porque ali Deus ordena a bênção, ali Deus ordena a bênção. É tão pesado isso. Isso é tão pesado que a Bíblia vai dizer que se um marido tiver brigado com a sua esposa e ele for orar, a oração dele não sobe.
porque aonde tem desunião, bloqueia o céu. Não existe bênção para casa desunida. Tem gente achando que o problema da casa é simplesmente o trabalho. No trabalho eu não ganho tanto. Tem gente achando que é o demônio. Deus está dizendo, está na hora de você jogar essa divisão dentro da tua casa por terra, porque a oração está sendo travada, porque está havendo muito desgaste de briga, está havendo muito desgaste. Aonde tem briga, não tem oração que sobe. O homem e a mulher tem que andar em um propósito só. A mulher orando e o homem dizendo, Deus, eu quero a vitória para minha casa, eu quero a vitória financeira. Quando um homem e uma mulher que são casados entende que a oração deles é junta, irmão, se dois ligar na terra, é o homem e a mulher pegando e dizendo, nós estamos juntos nesse negócio. Não tem, ali Deus ordena a bênção. Levante a mão que eu quero profetizar casas unidas e restauradas. Eu quero profetizar casamentos unidos e restaurados, relacionamentos unidos e restaurados. E sabe o que vai acontecer? Vitórias que estavam travadas, bênçãos que estavam amarradas, irão acontecer, porque Deus vai olhar e vai dizer, eu vou ordenar a bênção sobre essa casa, eu vou ordenar a bênção sobre essa família, eu vou ordenar a bênção. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga, eu com você sou mais forte, nós juntos somos mais fortes. Tem bênção de Deus, tem bênção de Deus a ser ordenadas. Uma casa unida, os céus é desbloqueado. Casamento unido, os céus é desatado. Uma família unida, os céus se derramam, é muita bênção derramada. De repente você vai ver que muita coisa que estava agarrada há muito tempo está desagarrando. E tudo que Satanás quer é desgastar teu casamento, seu relacionamento, porque ele sabe que se tiver inimizade lá dentro, travou a oração, travou o mundo espiritual. Tudo que Satanás quer é que você entre dentro da igreja. Quando você entrar dentro da igreja, você não queira se juntar, não queira participar, não queira estar junto, não queira se envolver em nada, queira andar sozinho, isolado. Isso não é a vontade de Deus para a tua vida. Até ao contrário, o tamanho das suas relações vai determinar o tamanho do milagre na tua vida. Quanto mais relações, quanto mais comunhão, quanto mais pessoas você tiver no teu convívio, maior vai ser o êxito na tua história. Você lembra daquela viúva que chegou para Jesus não, para o profeta, e disse, profeta, meu marido morreu, e quando ele morreu deixou uma grande dívida. Aí ele diz assim, declara-me que tu tem em tua casa, eu tenho uma botija de azeite apenas. Ele diz, você vai e pega muitos vasos, mas muitos vasos emprestados, vai diante da tua vizinhança toda, procura todos os seus amigos, todo mundo que você conhece, e pega vaso, não pega pouco, pega muito, porque você vai chegar dentro da tua casa, você vai fechar a porta e você vai derramar esse restinho de azeite que tem no teu vaso, nos outros vasos. Ela fez tudo isso, encheu a casa de vaso, pegou o vasinho de azeite, e os filhos dela, dois, vinha com vaso, ela derramava e enchia, vinha com o outro, ela derramava e enchia. O tamanho do milagre dela dependia do tamanho de relações que ela tinha, o tamanho da comunhão que ela tinha. Se ela não tivesse amigos, se ela fosse aquela pessoa chata de galocha, que ninguém gosta, ninguém quer estar perto, ninguém quer emprestar, ninguém quer falar, aquela pessoa que não gosta de estar em comunhão, aquela pessoa que não gosta de estar junto, ela não viveria o milagre que ela tinha para viver. O milagre dela estava conectado ao nível de relacionamento que ela tinha. Eu quero liberar algo sobre a tua vida. Levante as suas mãos. Esse tempo é o tempo em que você vai começar a criar pontes maiores. Esse tempo é o tempo que Deus aumente o celeiro, crie maior ponte, aumente as tuas redes de relação, aumente as tuas network, porque o que Deus vai fazer é grande, o que Deus vai fazer é poderoso, o que Deus vai fazer é gigante. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, te prepara, porque quando Deus aparece para Jó, sabe o que Deus disse para Jó? Jó, eu quero que você ore pelos seus amigos. Orar pelos amigos ali é oferecer sacrifício. Sabe que Deus vira para os amigos dele e diz, ó, eu quero que vocês vão e levem sacrifício para Jó, que ele vai orar e interceder por vocês. Esses amigos é aquele que criticaram ele o livro todo, que você olha assim, isso aqui não é amigo não, criticaram ele todo. E a Bíblia diz que esses amigos
Se Jó, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, intercedia, oferecia sacrifício. Se ele não ora por esses amigos que foram uma pedra no sapato dele, a história dele não era mudada, o cativeiro dele não era mudado. E é interessante que quando você vai ler, a Bíblia diz que não veio só esses, mas veio muitos outros amigos que tinham esquecido dele. Muitos outros vieram, e todos esses que vieram, junto com esses 4, eles vieram trazendo ouro, trazendo jumento, camelo, presentes. Jó foi restituído o dobro através dos amigos dele que foram voltando e foram lhe presenteando. O tamanho da mesa de Jó determinou o tamanho da virada de cativeiro da vida dele. Se a mesa dele não cabesse mais esses 4, não coubesse mais aqueles que esqueceram dele no momento de dificuldade, ele não viveria o milagre. Olha que o milagre de Jó está ligado com aqueles 4 amigos, mas também o milagre dos 4 amigos está ligado com Jó, porque Deus olha para Jó e fala: Jó, você vai orar por eles. E Deus olha para eles e fala: vocês vão lá e vão pedir para ele orar por vocês. Olha só que legal, Deus está dizendo que o milagre dele está ligado com Jó, e o de Jó está ligado com ele, porque eu preciso entender e compreender que muitas das vezes a minha bênção está ligada ao irmão que está do meu lado, e a bênção do meu irmão está ligado comigo. Muitas vezes o que Deus quer fazer na tua vida está conectado com pessoas, e detalhe, pessoas que talvez você que não queria mais estar perto, pessoas que talvez você não queria estar mais junto, pessoas que talvez aconteceu alguma coisinha simples, só que tem um problema: o propósito é maior do que as divisões, as dificuldades. E o pega na mão de alguém que está do seu lado, para ele poder entender, dá uma chacoalhada nele e diga: para cumprimento de propósito, às vezes você vai ter que trazer para a mesa pessoas que você não queria trazer para a mesa. Ai, 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 ai. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui: o tamanho da tua mesa vai determinar o tamanho do teu milagre. O tamanho da tua comunhão vai determinar. Oh meu Deus do céu, oh meu, eu já estou vendo Deus fazendo coisas novas. E te prepara, não vai ser só na tua vida, mas através da tua vida, através da tua vida. Olha para alguém que está do teu lado e fala: se prepara, vidas serão abençoadas por tua causa, vidas serão abençoadas por ti. Tanto Jó como a viúva, eles estão ligados e conectados ao nível de relação. Aí aqui, isso aqui é forte, porque a Bíblia diz que acabou-se os vasos e o azeite parou. E isso aqui é clichê, mas verdade. Quem acaba não é o azeite, quem acaba são os vasos. O azeite continua derramando, até porque ela não podia arrumar azeite, mas ela podia arrumar vaso. Então ela faz a parte dela e Deus faz a parte dele. O que está ao alcance dela, ela faz. O que está ao alcance dos céus, os céus irão fazer. Só que a Bíblia diz: e acabando-se os vasos, acabaram-se também o azeite. Porque se não tem mais espaço, não tem como trabalhar. Se não tem mais espaço, não tem como mais agir. Se não tem mais espaço, se não tem mais vaso, não tem o que mais derramar. Não é o céu que entra em crise, é a terra que entra em crise. Não é o céu que acabou o azeite, não é o céu que não consegue mais o extraordinário. É a gente que às vezes acaba o vaso. É a gente que muitas vezes entra em crise, porque Deus ainda cura, Deus ainda manda providência, Deus ainda restaura, Deus ainda faz, ainda existe avivamento para acontecer, ainda existe extraordinário para acontecer. Mas por que é que eles não acontecem? Porque muitas das vezes acabaram-se os vasos, muitas das vezes já não há mais espaço na terra, e o azeite de Deus é condicionado ao espaço que você tem para dar. Vira para alguém que está do teu lado e diga: quanto mais espaço você der,
mais trabalhar de Deus vai acontecer. Ah, pastor, eu não entendi. Deus precisa de espaço para trabalhar. Deus precisa de espaço para agir. Quando Deus foi criar a terra, que Ele disse: haja luz, haja separação entre isso. Uma das primeiras coisas que Jesus fez, que Deus fez na criação, foi o seguinte: haja expansão no céu, haja espaço no céu. Quando Ele cria o espaço, então Ele vai criar o sol, Ele vai criar a lua, Ele vai criar a estrela. Porque como é que Ele pode trabalhar sem espaço? Como é que Ele pode trabalhar sem lugar para agir? Então primeiro Ele cria um espaço. Depois que Ele cria o espaço, Ele vai ocupando esse espaço. Acabou-se o vaso, não tem azeite, não tem espaço, não tem como trabalhar. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Eu até quero trabalhar, mas eu preciso que você me entregue espaço. Eu preciso que você me entregue tempo. Porque a pior coisa é não termos disponibilidade para Deus e nem disposição. Deus diz: eu quero agir, mas nunca tem tempo para Deus. Eu quero agir, mas nunca tem tempo devocional. Eu quero agir, mas nunca tem tempo para oração. Eu quero agir, mas nunca tem tempo para escala. Eu quero agir, mas nunca tem tempo para a casa de Deus. Mas você quer viver o agir de Deus, você quer viver o avivamento, você quer viver o extraordinário. Mas Deus está dizendo: não dá para viver vinho novo com odres velhos. Eu preciso de espaço, eu preciso de vasos. Eu quero que você levante as mãos para o alto, porque Deus está chamando uma geração, oh glória, uma geração para entregar espaço para Deus, para entregar espaço. Não limite a ação de Deus na tua casa, não limite a ação do Espírito Santo na tua vida. Entrega para Ele, entrega para Ele, entrega para Ele. A Bíblia Sagrada vai dizer que o semeador saiu a semear e uma semente caiu no meio do caminho, veio as aves e pegaram. E eu me atenho a segunda semente. Ela caiu numa terra, e a Bíblia diz que porque não tinha terra funda, ela logo cresceu, e veio o sol e a molestou e a queimou. E porque não tinha raízes, ela não suportou o sol e morreu. O problema não foi o sol, foi a falta de raiz. Mas por que ela não tinha raiz? Porque a Bíblia vai dizer: não tinha terra funda. E aonde não tem espaço para crescer, é muito fácil morrer. Aonde não tem espaço, ela não encontrou. A raiz queria encontrar, mas não tinha terra funda. Ela só achou pedra, só achou barreira, só achou dificuldade. Tem pessoas que têm palavra, tem uma semente, tem uma palavra de Deus, mas você não dá espaço, só tem pedra, só tem barreira. Você só vê o problema, você só vê a dificuldade, só vê o desafio. Não, é porque o Ministério de Louvor tem isso aqui. Não, é porque aquele grupo lá eu não vou participar porque tem isso. Você só consegue encontrar pedra, você só consegue encontrar dificuldades. Aí sabe o que acontece? Aonde não tem espaço para a semente não cria raízes. Eu estou falando que o agir de Deus vai depender do espaço que você dá. Porque se você não der espaço para Deus, você nunca vai conseguir frutificar. O que você tem que frutificar é necessário, é um tempo onde Deus está nos convocando para entregar espaço para Ele, entregar tempo da nossa vida, entregar horas da nossa vida, entregar espaço para Deus. Aí porque tem pessoas que têm um futuro brilhante, tem pessoas que têm uma promessa grandiosa, tem pessoas que já era para estar voando, já era para estar galgando coisas grandes, literalmente, mas Deus está com dificuldade, a semente está com dificuldade, a palavra está com dificuldade de encontrar terreno, de encontrar espaço. Mas a semente que encontrou espaço, a Bíblia vai dizer que ela frutificou frutos de 100, frutos de 60 e frutos de 30. E eu vim pregar hoje para pessoas que vão dar espaço para Deus. Oh glória!
Eu quero que você levante as suas mãos, que eu quero profetizar sobre uma geração, porque se Deus me deu essa palavra, é porque Deus está nos chamando para dar espaço para Ele, é porque Deus está nos chamando para dar mais para Ele. Eu quero profetizar para sementes que vão gerar frutos de 100, frutos de 60, e te prepara para um florescer. Meu Deus do céu, eu estou sentindo isso. Se prepara para um florescer sobrenatural, se prepara para um florescer na tua casa, um florescer nas tuas finanças, nos teus negócios, um florescer ministerial. Se prepara, se prepara, se prepara. Quem tem glória já vai dando glória, quem tem língua estranha já vai falando em línguas estranhas. Eu estou sentindo uma unção de Deus sobre essa minha. Ela é Messia, e Camachambia, ele é Bacaio de Derrebaraçai, ele é Mancha, eu comi derrebodocoparia, Alabaraçanda, Cabanchoria. Aonde tem vaso tem azeite, aonde tem espaço, Deus trabalha, Deus trabalha, Deus do comando sobre lá. Ele machore que ele desce a dobrar, elando como nuvem do viderebrar, eleve te comendo e te rebombe aragá. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar, eu estou sentindo um derramar. Tem um derramar, tem um derramar, tem um derramar, tem um derramar. Ei, canta, santa e você, Eremandaraio de que elemende cabandacaiaçá. Eu estou pregando para quem vai voar alto, estou pregando para quem vai transbordar daqui uns dias, eu estou pregando para quem vai viver um agir daqui uns dias. Ah, irmão, quanto menos espaço a gente dá, menos a gente vive, menos a gente experimenta, menos a gente consegue experimentar, porque no reino de Deus menos é mais. Cutuca o teu irmão e fala: no reino de Deus menos é mais. O último é o primeiro, o que serve é o maior, o humilhado é exaltado. No reino de Deus menos é mais, porque quanto menos você busca as coisas da terra, mais as coisas da terra te busca, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh glória, se prepara que eu quero profetizar em uma inversão. Ecamácia, ele mandará e a sébia, pessoas que antes estavam procurando demais as coisas da terra e deixando de lado as coisas espirituais. Te prepara que Deus vai mudar esse negócio, e quando você começar a buscar como prioridade as coisas espirituais, vai começar a transbordar na área material, na área financeira. Propostas irão aparecer, e-mails irão chegar, WhatsApps irão acontecer. Cantaia, eu estou profetizando sobre essa casa e sobre a tua vida. Eu sinto a autoridade de Deus para liberar. Eleve da Arábia. Eu sinto a autoridade para liberar. Daqui para 8 dias Deus vai dar sinal para alguma pessoa que está aqui. E que sinal é esse? Sinal que Ele é poderoso para fazer além das suas forças. Oh glória. Algumas pessoas irão experimentar a graça de Deus de uma forma tão grande. Eu estou profetizando, Deus está me dando aqui. Algumas pessoas irão experimentar daqui a 8 dias uma graça tão poderosa que você vai entender que com Deus não é você que joga a rede para pescar peixe, é o peixe que cai dentro da rede. E você vai entender que os seus esforços humanos te dão coisas, mas a graça de Deus te faz transbordar sobrenaturalmente. Isso aqui é lindo, isso aqui é poderoso, isso aqui é extraordinário. Jesus batizava mais do que João. Por quê? Aparentes, se bem que não era Jesus, eram os seus discípulos. Aí eu lendo esse texto, eu cheguei a anotar aqui: quem está batizando não é Jesus, quem está batizando é o seu discípulos. Fala para o teu irmão: quem está batizando não é Jesus, é os discípulos. Mas quem aparece não é o nome dos discípulos, quem aparece é o nome de Jesus. O que é isso?
O propósito não é o nome de Pedro ser engrandecido. O propósito não é o nome de João ser engrandecido. O propósito não é o nome de Tiago ser engrandecido. É o nome de Jesus ser engrandecido. É o reino de Deus ser implantado. É Pedro, é Tiago, é João, é Tomé, Bartolomeu, é Mateus que estão batizando, mas não tem nome deles aqui, porque a gente entende que no reino de Deus quem tem que aparecer é Jesus, não sou eu. E aí já não importa quem cantou, e aí já não importa quem pregou, e aí já não importa quem foi que falou, porque é o nome de Jesus que tem que aparecer, é o nome de Jesus que tem que chegar. O crescimento de Deus, o crescimento do reino, um crescimento saudável, é um crescimento aonde o nome de Jesus aparece mais do que o nome dos discípulos. Porque toda vez que o nome dos discípulos aparece mais do que o nome de Jesus, não é o reino que eu estou promovendo, mas é o meu ministério. Não é o reino que eu estou promovendo, mas é o meu ego. E literalmente quem está fazendo é os discípulos, mas quem está levando a glória é Jesus. E isso é lindo, porque aí já não existe facção, aí já não existe o grupinho A, nem o grupinho B, nem o grupinho C, porque não importa quem está fazendo, não importa quem está realizando, importa que o reino de Deus está avançando, importa que o nome de Jesus está sendo glorificado, importa que Deus está sendo entronizado. É por isso que Paulo vai dizer: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. Eu vou repetir: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E já não importa quem plantou, já não importa quem regou, importante é quem está fazendo acontecer. Importante é quem está fazendo. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga: na tua vez você dá glória, mas na vez do outro dá glória também. Na tua vez você pula, mas na vez do outro dá também, porque não tem nem a ver comigo e nem a ver com você, tem a ver com o reino de Deus. Eu quero profetizar nesse tempo, aonde tem união tem ordenança de bênção, porque já não é mais sobre Pedro, já não é mais sobre Apolo, já não é mais sobre Paulo, mas é sobre o reino de Deus ser expandido, é sobre o reino de Deus avançar. E por que eu falo isso? Que eu estou pregando para pessoas que Deus vai elevar de nível, vai mudar posições, vai fazer subir. Só que existe um perigo de subir alto demais, existe um perigo de brilhar demais, o perigo de se orgulhar, o perigo de se achar. É por isso que Isaías capítulo 6 vai dizer o seguinte: Isaías vai dizer: eu vi serafins que voavam acima do trono, alguma tradução ao redor, 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e com 2 eles voavam. E eles estão voando alto demais, não tem nenhum outro anjo que é tão perto, que é tão próximo, que experimenta tanto da glória, que experimenta tanto da unção e da presença de Deus. Eles estão perto demais e alto demais. E quando você chega perto demais e alto demais, quando você começa a voar e a viver coisas tão extraordinárias, você corre o perigo de achar que é sobre você, e não é. Então o que eles fazem? Eles tampam o rosto e eles apontam um para o outro: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que eles estão dizendo? Quando eles apontam um para o outro, a Bíblia vai dizer: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles estão fazendo um ao outro se lembrar: você está alto,
Você não tem só 2 asas, você tem 6. Você é o cara, mas não é sobre você, é sobre quem está no trono. Santo, santo, uns aos outros. Eles estão lembrando uns aos outros. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga: quando Deus te fizer voar alto, não se esqueça, é só Ele que enche a casa de glória, é só Ele que enche a terra de glória, é só Ele que brilha. Precisamos de pessoa para sempre nos lembrar: é sobre Ele, não é sobre mim. Tem gente que vai cantar muito, vai tocar muito, vai pregar muito, vai liderar muito, e quando pegar algo pequeno vai fazer ficar grande. Quando liderar, vai liderar como ninguém, e você vai olhar pessoas que não chegaram aonde você chegou e não fluíram como você fluiu, e talvez você vai achar que é sobre você, e nessa hora você vai lembrar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É sobre Ele, é sobre Ele. Não é porque quando eu prego a glória desce, não é porque quando eu canto acontece, não é porque quando eu estou na frente flui, não. Isso tudo é graça, favor e merecido. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a casa está cheia da glória dele, e a casa está cheia da glória dele. É sobre Ele. Então o que eu faço, pastor? Eu tampo meu rosto e aponto: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque não é eu que tenho que aparecer, é Ele que tem que aparecer. Porque não é eu que tenho que ser visto, é Ele que precisa ser visto. Então eu vou tampar o meu rosto, porque não é sobre mim, é Jesus que está batizando mais, é o Evangelho que está fluindo. Oh glória, eu estou pregando para gente que vai voar alto. Glória a Deus e aleluia por isso. Eu estou pregando para gente que vai chegar muito perto. Oh, eu estou liberando, irmão, pessoas que vão fluir de uma forma sobrenatural, vão fluir de uma forma extraordinária. Mas eu quero profetizar: não esqueça de tampar os rostos, não esqueça de se esconder, porque não sou eu, é Ele, é Ele, é Ele. Cutuca alguém que está do teu lado e fala: não é você, não é sobre você, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele. Deus é tão tremendo, Deus é tão tremendo, que graças a Deus, a igreja tem vivido um tempo maravilhoso e poderoso. Eu também tenho vivido um tempo poderoso e maravilhoso. Tenho visto Deus fazendo muitos milagres, muitas curas, pessoas com nódulos desaparecendo, pessoas sendo curadas de câncer e M coisas. Esse dia eu estava pegando um Uber, peguei um Uber moto, não sei se aqui tem Uber moto. Peguei um Uber moto. Quando eu peguei o Uber moto, que eu montei na moto, o camarada saiu. Quando o cara saiu, ele falou: nossa, eu estou com uma dor terrível nas minhas costas, eu não estou aguentando mais. Aí eu virei para ele montar na moto: você acredita em cura? Ele diz: eu creio. Eu falei: eu posso orar por você enquanto você pilota essa moto? Ele falou: pode. Eu botei a mão nas costas dele. Eu falei: eu te dou uma ordem, enfermidade, sai agora dessas costas. Perguntei em cima da moto mesmo: tá sentindo ainda? Ele disse: não, desapareceu, sumiu. Eu não estava aguentando e sumiu. Hoje à noite eu vou na igreja lá na minha cidade, eu vou procurar Jesus. A gente vive coisas grandes e extraordinárias. Foi quinta-feira, se eu não me engano, passado, eu estava na igreja e Deus falou, eu senti Deus falando comigo. Eu vi uma agulha no peito de uma mulher. Eu falei: irmão, tem alguém aqui que apareceu um nódulo esses dias, está sentindo muita dores? Uma mulher foi lá na frente e ela estava com um nódulo grande no seu seio e estava sentindo muitas dores. Eu falei: se Deus falou, Deus garante.
Pedi para a pastora colocar as mãos nas regiões do seio dela. A pastora colocou a mão e eu disse: em nome de Jesus, aí não é o teu lugar. Enquanto isso, Deus estava fazendo muita coisa sobrenatural. Quando terminou a oração que ela colocou, ela falou: não sinto nem mais dor. E o caroço desapareceu. Cadê ele? Cadê ele? E Deus vai fazendo. Só que existe um perigo de a gente se envaidecer. Sendo que Jesus Cristo olhou para todo mundo e disse: vai, no meu nome vocês expulsarão o demônio, curarão enfermos, no meu nome vocês batizarão. Sabe o que é isso? Ele não fechou monopólio com uma igreja. Ele não fechou monopólio com um pastor. Ele não fechou monopólio com um discípulo. Ele disse: no meu nome vocês vão, no meu nome vocês farão. E detalhe: obras maiores do que essa vocês farão. Ainda deixou dizendo: vocês vão além. Se eu batizei mais do que João, vocês vão batizar ainda mais pela frente. E eu literalmente estou nessa noite dizendo: ainda tem azeite para Deus derramar. E Deus está dizendo: tem espaço? Tem espaço? Porque talvez alguém olhe e diz: já vivi tudo que tinha para viver, já experimentei tudo que tinha para experimentar. E Deus está dizendo: na velhice ainda darão frutos, oh glória. E eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visão, os filhos e as filhas profetizarão. Sabe o que ele está dizendo? Ainda tem azeite, tem espaço? Ainda tem azeite, tem espaço. E Deus está dizendo: enquanto tiver espaço, eu tenho para derramar. Enquanto tiver espaço, eu tenho para fazer. E eu encerro aqui para nós orarmos. Aí ele diz: vamos sair da Judéia e vamos para Galiléia. E quando ele vai, a Bíblia diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Porque era necessário, tinha alguém para poder ser impactado pela graça dele naquele lugar. Samaria não era nem de perto o melhor lugar para um judeu passar. A rincha era terrível, eles não gostavam de vender para judeu, nem de se relacionar. Tanto é que quando ele entra em Samaria e ele pede água a uma mulher samaritana, diz: como sendo tu judeu pede água a mim que sou uma mulher samaritana. Não era um ambiente legal, não era a cidade bacana, não era o melhor lugar, mas era necessário, porque eu preciso entender que o meu chamado e o meu propósito vai fazer eu ter que trilhar lugares que às vezes eu não quero trilhar e entrar em ambientes que eu não quero entrar, viver coisas que eu não quero viver. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu entendo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é quando eu entendo: eu não queria, mas é necessário. E o propósito é maior do que o meu momento e é maior do que eu mesmo quero. Ele chegou em Sicar, sentou no poço e veio uma mulher dizendo... E veio uma mulher para pegar água e ele diz: me dá um pouco d'água. Ela diz: como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Ele disse: se tu soubesse quem é que fala contigo, você que me pediria uma água, eu te daria uma água que você nunca mais sentiria sede. Ela diz: você não tem nada para pegar? E está dizendo que vai me dar uma água? Sim. Aí ele diz: vai chamar o teu marido? Ela diz: não tenho. Ele diz: disse bem, tiver 5 que você tem agora não é seu. Olha que terrível. Essa mulher está meio-dia pegando água por causa das escolhas e das decisões dela. As mulheres pegavam água de manhã cedinho. Ela não está pegando água no melhor momento, água fresca, na sombra, sem precisar pegar sol quente, e com todo mundo por causa das decisões dela. Porque ela era uma mulher que teve 5 maridos, que ela tem agora não é dela. Então ela não pode andar em sociedade. Ela está andando sozinha e indo no sol quente para pegar água por causa das decisões dela. Ela é isolada, ela é rejeitada, ela anda sozinha por causa do mau testemunho que ela tem. É o mau testemunho que está fazendo ela ir num horário de meio-dia pegar água. Ninguém quer estar perto dela, todo mundo sabe quem é ela. O testemunho dela é o que afasta a cidade dela. Só que depois que ela bebe da água que Jesus tem para dar, ele diz que ela larga o cântaro. Ela diz: calma aí que eu vou lá. E ela vai na mesma cidade que os discípulos já tinham pregado e tinham sido rejeitados. Eles já haviam sido rejeitados. Ela vai. E quando ela chega, ela diz: eu preciso que vocês saibam que eu conheci um Messias, um homem que disse tudo que eu fiz, isso, isso e isso.
A Bíblia diz que a cidade toda vem atrás dela. Mas peraí, não era o testemunho dela que afastava as pessoas dela? Olha o poder que a graça tem de pegar aquilo que era desgraça na vida dela, que afastava todo mundo dela, e a mesma coisa que colocou ela no abismo e afastou todo mundo, agora é o motivo que está atraindo uma multidão até Jesus. A graça, ela é poderosa. O que os discípulos não conseguiram fazer com uma mulher. Mas pastor, eu só tenho 1 ano de crente. Pastor, eu só tenho 2 anos de crente, só tenho 6 meses de crente. Essa mulher tinha minutos. E em minutos ela virou uma grande evangelista. Ela bebeu uma água que a Bíblia diz que jorrou dela uma fonte. E essa água teve a capacidade de tocar uma cidade inteira, de fazer um sobrenatural. Sabe o que eu estou dizendo? A graça de Deus é poderosa para pregar uma mulher com testemunho triste e levantar ela para ganhar uma cidade toda até Jesus. Levante as tuas mãos para cima que eu quero liberar um profético de Deus sobre esse ambiente. Feche os seus olhos com as suas mãos para cima. Se quiser apagar as luzes agora e deixar o ambiente, deixa, que eu sinto uma graça de Deus profética sobre esse ambiente. Tem uma água de Deus fluindo dentro desse ambiente. Se você que tiver língua, já começa a orar em línguas estranhas aí, porque o meu Deus, Ele é capaz de pegar a tua vida e transformá-la ela como fez com essa mulher. Se até hoje você não estava gerando, se até hoje você não estava frutificando como deveria frutificar, se você experimentar uma dose a mais do sobrenatural de Deus, se prepara. Aonde tu pisares, alguém verá um brilho diferente na tua vida. A tua pregação será outra, o teu louvor será outro, o teu testemunho será outro. Oh glória, você será o mesmo, mas a graça de Deus na tua vida te fará diferente. Eu sinto uma graça de Deus envolvendo pessoas aqui. Eu sinto uma graça de Deus renovando pessoas aqui. Tenha liberdade agora para adorar a Deus. Tenha liberdade agora para fazer uma oração perigosa diante de Deus. Tenha liberdade agora de pedir, de pedir, de pedir. Deus, me dá dessa água. Deus, me dá dessa água. Deus, me dá dessa água. Deus, eu quero tocar essa cidade. Deus, eu quero tocar esse bairro. Deus, eu quero tocar a minha família. Deus, eu quero tocar os meus amigos. Me dê dessa água para gerar uma fonte que vai tocar uma geração, que vai tocar os que estão. Enquanto você adora, o Espírito Santo vai passando. Enquanto você adora, o Espírito Santo vai passando. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem envolvendo. Conforme você for sentindo, vai se colocando de pé. Conforme você for sentindo, vai se colocando de pé.